Estamos de volta! Agora chegou a hora de usar uma outra parte do cérebro, aquela que adora resolver desafios. Na próxima videoaula, vamos falar de números racionais. Sabe aqueles que aparecem como frações, decimais, positivos e negativos? Mas não precisa fazer cara feia, hein? Você já tentou comparar quem comeu mais pizza? Alguém que comeu 3/4 ou quem comeu 2/3? É aí que entra o conteúdo de hoje: comparação entre números racionais. Vamos aprender a descobrir com segurança quem é o maior, quem é o menor, quem é igual e tudo com muita lógica e exemplos do nosso dia a dia. Preparados? Então vamos aprender sobre isso com a professora Cristiane. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a esta videoaula. Você sabe me dizer qual dessas frações é a maior? Pois bem, este é o assunto da nossa videoaula. Os números racionais, ou melhor, como comparar e ordenar números racionais. Vamos retomar então o que são os números racionais. A palavra racional vem de razão, de divisão. Os números racionais são, portanto, todos os números resultados de uma divisão entre dois números inteiros e, portanto, podem ser escritos na forma de fração. Isto porque a fração é uma divisão, certo? Então, nós costumamos dizer que os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros. A fração é uma forma de escrever uma divisão. Porém, esta divisão, quando resolvida, ela pode resultar em um número decimal finito ou uma dízima periódica, que é um número decimal infinito com repetição de um ou mais algarismos. Pode também ter como uma resposta um número inteiro. Veja só esse exemplo. A fração 8/4. Dividindo-se 8 por 4, obtemos 2 inteiros. Neste exemplo, 4/5. Dividindo-se 4 por 5, obtemos 0,8 ou 8 décimos, que é um número decimal finito. E neste exemplo, 2/3. Dividindo 2 por 3, o resultado vai ser 0,666 infinitamente. Esta é uma dízima periódica, uma divisão que não tem fim. Mas como vamos comparar e ordenar esses números? Como saber qual número é maior ou menor quando eles estão escritos na forma de fração? E na forma de número decimal? Comparar e ordenar números inteiros é fácil, não é? Você já não tem mais dificuldades com isso, eu tenho certeza. Então, vamos comparar e ordenar os números ordinais, frações e números decimais. Vamos começar, então, com as frações com o mesmo denominador. Lembra que as frações elas podem ter denominadores iguais ou diferentes. O denominador indica em quantas partes estamos dividindo alguma coisa. Já o numerador, ele vai indicar quantas destas partes serão utilizadas, certo? Vejamos essas duas frações. Qual delas é a maior? 3/8 ou 5/8? 3/8 significa que algo foi dividido em 8 partes, mas só 3 destas partes foram usadas. Já a fração 5/8 quer dizer que dividimos alguma coisa em 8 partes e usamos 5 destas partes. Observando aqui o desenho, é fácil perceber que 5/8
tem mais partes do total do que em 3/8. Então, quando tivermos duas frações com o mesmo denominador, a maior fração vai ser aquela que tem o maior numerador. Concluindo, então, 5/8 é maior que 3/8. Agora vamos comparar as frações com denominadores diferentes. Vamos comparar, então, começar comparando 3/4 e 3/5. Qual das duas é a maior? Repare que essas frações são positivas e representam divisões em quantidades diferentes, mas os numeradores são iguais. 3/4 indica que dividimos alguma coisa em 4 partes e vamos usar 3 delas. Já 3/5, algo foi dividido em 5 partes e também vamos usar 3. Observe os desenhos, as representações das frações. Perceba que as fatias da fração 3/4 são mais largas, são maiores do que as fatias da fração 3/5. Então, quanto mais nós dividimos um objeto, menores são os seus pedaços, né? Ou são os pedaços dessa divisão. Neste caso, para frações com denominadores diferentes e numeradores iguais, maior será a fração com menor denominador. Para que isso fique claro, nós podemos usar um outro recurso de comparação, que é escrever essas frações na forma de número decimal. Então, vamos dividir numerador pelo denominador, tá? 3 dividido por 4, 0,75. Já 3 dividido por 5, 3/5, o resultado é 0,6. Então, 0,75 é maior do que 0,6. Vamos fazer uma outra comparação. Desta vez, tanto os numeradores quanto os denominadores são diferentes. Qual destas duas frações é a maior? 2/3 ou 4/5? Essas frações também são positivas e representam divisões em quantidades diferentes, mas também estão usando ali partes diferentes desse total. Ali nós vamos poder usar o recurso do mínimo múltiplo comum, ou seja, vamos transformar estas duas frações para frações com o mesmo denominador. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 15. Então, para reescrever essas frações com o denominador 15, vamos multiplicar a fração 2/3 por 5. 2 vezes 5 são 10, 3 vezes 5 são 15. Então, nós teremos a fração 10/15. 10/15 é a mesma coisa que 2/3. Já a fração 4/5, nós vamos multiplicar por 3. 4 vezes 3 são 12, 5 vezes 3 são 15. E aí nós temos uma fração equivalente, 12/15. Então, agora fica fácil fazer a comparação. Temos duas frações com o mesmo denominador. Já vimos que quando elas têm denominadores iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Portanto, 12/15 é maior do que 10/15. Uma outra forma de comparar seria transformando essas frações em números decimais, como já fizemos na outra. 2 dividido por 3 é 0,666,666 ali infinitamente, uma dízima periódica. Já 4/5 é 0,8. 0,8 é maior do que 0,666. Então, se você ainda tem dúvida, a gente pode fazer aqui, vamos usar essa comparação de números decimais para rever como comparar números decimais, tá certo? Então, vamos comparar aqui números decimais. Neste caso, a gente precisa observar primeiro a parte inteira. Aqui, a parte inteira dos dois números decimais são iguais, é 0.
Então, nós precisamos passar a observar o próximo algarismo, ou seja, o algarismo da parte decimal. E aí nós vamos começar com o primeiro número após a vírgula, né? Que é a casa dos décimos. Se esses números fossem iguais, nós passaríamos a observar os centésimos, mas veja que ali nós temos 8 décimos e a outra tem 6 décimos. Logo, a comparação já pode parar por aí, porque 0,8 ou 8 décimos é maior do que 0,666, ou justamente porque o 6 ali na casa dos décimos é menor. Bom, uma outra opção aqui seria igualar a quantidade de casas decimais, porque aí ficaria mais fácil de observar, visto que um deles tem um número maior de algarismos. Tá? Então, vamos observar ali que o 0,666, nós estamos usando 3 casas decimais. Então, vamos colocar ali o 0,8 também com 3 casas decimais. As casas decimais vazias, nós completamos com 0. Então, ali nós teremos 0,800. E ele é maior do que 0,666. Bom, preciso reforçar aqui com vocês uma coisa. Estava falando sempre de frações positivas, não é? Comparando frações positivas aqui nesta videoaula. E as frações negativas? Quando elas são negativas, muda alguma coisa? Sim, muda. Veja que os resultados vão se inverter. São o contrário daquilo que foi apresentado para as frações positivas. Isto porque os números negativos, eles vão diminuindo à medida que eles se afastam de zero, não é isso? Então, quanto mais distante de zero, menor é o valor. E neste caso, esses valores apresentam na forma de módulo, né? Considerando seu valor absoluto, um valor maior. Então, menos 3 oitavos, ele é maior que menos 5 oitavos. Menos 3 quintos vai ser maior que menos 3 quartos. E menos 2 terços vai ser maior do que menos 4 quintos. Bom, então é isso. Eu encerro por aqui essa nossa conversa sobre números racionais. Eu espero que este conteúdo tenha te ajudado. Até a próxima! E aí, pessoal, curtiram o programa de hoje? Aprendemos que tanto a poesia quanto os números têm histórias para contar. Basta a gente prestar atenção. Cada aula é uma chance de descobrir algo novo e você é sempre o nosso convidado para essa jornada. Convido vocês para acessarem o nosso portal Conexão Escola, assistam outros vídeos e as nossas propostas de atividade. O site está aparecendo na sua telinha junto com o QR Code. Então, basta acessar www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Nos vemos na próxima semana com mais curiosidades, mais aprendizagens e, claro, mais diversão. Até lá, tchau, tchau!